Bom dia, pessoal, meu nome é Jorge André. Queria desejar a vocês um excelente domingo. Hoje, 13 de dezembro de 2020, e a agenda da Reforma Íntima de hoje vai falar desse belíssimo livro que é Mereça Ser Feliz, psicografado pelo Vanderlei Oliveira, o livro de Hermance Dufour para a nova humanidade aí do terceiro milênio. São capítulos que nos trazem uma reflexão bastante interessante. Hoje é o capítulo 14, chamado Velho Descuido. Os que no Espiritismo veem mais do que os fatos, compreendem apenas a parte filosófica. Admiram a moral daí decorrentes, mas não praticam. Pessoal, todos nós somos realmente pessoas extremamente egoístas. A gente percebe isso nas pequenas palavras, nos pequenos textos de WhatsApp, nas pequenas mágoas, no milindre que cada um de nós traz consigo, achando que temos o direito de sermos melhores que os outros. Por isso que os outros nos chateiam, porque a gente se acha melhor. O avarento continua a sê-lo. A gente não altera nossos hábitos, os orgulhosos se conservam cheios de si, o invejoso e o cioso sempre hostis, consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. Esses somos nós, os espíritas imperfeitos. Quem está falando isso é o nosso querido Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 28. Pessoal, a gente continua envelhecendo, passando dias, passando semanas, e a gente continua aí cheio de elementos que nos fazem sempre colocar a gente numa situação de instabilidade ou de não evolução. A compaixão e a tolerância nas relações sempre deverão ser o nosso lema, se a gente quiser realmente fazer a nossa pequena, chata, mas necessária reforma íntima. No ambiente das equipes que desejam crescer, são repletos de bons exemplos. Agora, a decepção e o ressentimento em grupos espíritas são mantidos somente porque aqueles que ainda não descobriram o valor do perdão incondicional, ou por se manterem excessivamente apegados a pessoas e grupos, nutrindo elevada cota de expectativas, em franca postura de egoísmo e bem-estar exclusivamente pessoal. Tais corações acalentam sonhos chamados de lugares paradisíacos e angelicais, sem medir a extensão dos limites e resistências de seus semelhantes, esquecendo-se de que o centro espírita é um hospital para doentes graves da alma e que deseja sua recuperação e melhora espiritual. O velho descuido da convivência humana, buscar e corrigir as pessoas para que elas se encaixem em nossos modelos de expectativas e transformar as diferenças do outro em defeito. Por que o seu companheiro, porque ele é diferente de você, ele é menos humano? Por que as suas qualidades do seu ponto de vista são melhores que a do seu companheiro? Ah, Jorge, é porque ele bebe. Ah, Jorge, é porque ele é preguiçoso. Você está aqui para ser fiscal do comportamento dos outros? Ou você está aqui para amar e evoluir e se autoconhecer? Quem se autoconhece consegue ficar toda hora apontando o dedo no defeito dos outros? Traços, aí a irmã se arremata, traços típicos dos espíritas imperfeitos, conforme classifica com muita propriedade o senhor Allan Kardec. Traços que deixam claro que estamos muito mais ocupados, e eu diria até preocupados, em cultivar severidade para com a melhora dos outros, desatentos com a mais importante e única tarefa, na qual verdadeiramente temos a irrestrita capacidade de realizar, que é a nossa melhora pessoal. Pessoal, a gente perde muito tempo se preocupando com os outros. Mas também essa afirmativa não quer dizer que nós deveremos deixar
de cuidar dos outros, de acolher o outro, de ter paciência com o outro, de ser resiliente conosco mesmo, solapando às vezes uma mágoa, um ressentimento por a ignorância do outro, mas no nosso crescimento conjunto familiar. Eu aprendi ontem e anotei na minha agenda, com aquele filme que a Disney comprou, da Pixar, se eu não me engano, que é Mulan, que é uma menina que nasceu na comunidade chinesa, naquela época medieval, antiga, há mais de 2.400 anos, inclusive antes de Cristo, e ela era uma guerreira. E ela, por mais habilidade que tivesse, foi desonra da família. E o seu pai, quando foi convocado para uma guerra contra aqueles bárbaros que estavam querendo destruir o reino, ele quis marchar porque não tinha filhos homens. E ele foi querer sair com a espada da família, mas não tinha mais condições. E ela, ao cadinho da noite, pegou a espada da família, a roupa, se disfarçou de homem e foi traçar toda a trajetória para o exército chinês, para defender o reino. E aí ela teve a ajuda das orações do pai, que percebeu que ela realmente precisava de ajuda e ela era uma guerreira. Mas para a comunidade ele ficou bastante triste. Moral da história: ela, durante o processo de guerra, foi acolhida, foi treinada. Nenhum dos seus amigos perceberam que ela era mulher, mas a determinado momento, realmente na guerra em si, ela quase morre. E aí o espírito do bem daquele povo, daquela cultura, tocou o seu coração e disse: aqui morre a mentira. Você não é um homem, você é Mulan, uma guerreira mulher. E aí ela se encontrou. E aí ela derrotou todo o mal, toda a mentira, toda a falsa idealização que ela colocava para a sociedade. E eu faço a pergunta para vocês: quem são vocês? Já se encontraram? E o moral dessa história, pessoal, é lealdade, coragem e verdade, principalmente na família. E quando ela derrotou o mal, salvou a vida do rei, o rei o nomeou como a principal guerreira do seu reino. E ela disse: não, eu sou muito leal, tive muita coragem, porque a coragem vem junto com o medo, mas eu enfrentei. Mas eu preciso voltar e dizer toda a verdade para minha família. E aí o rei deixou que ela voltasse. Ela voltou e foi acolhida pela família em lágrimas, com muito amor e com reconhecimento pleno na sua família, por ela ter voltado para casa, poderia ter morrido. E o pai disse que um guerreiro reconhece outro. Logo em seguida, chegaram as guardas reais com homenagens indescritíveis para essa linda guerreira, tornando público para aquela comunidade que ela tinha duas virtudes que os reinos antigos já tinham, que é a lealdade e a coragem. E que na sua espada, dada de presente pelo rei, foram escritos e foram feita a fundição de mais um slogan, mais uma marca, a verdade. Ele aprendera muito com ela. Então que ela era uma verdadeira guerreira divina, espiritual, que ele queria ela ao lado dele, se ela fosse aceitar. Então eu aprendi que lealdade, coragem e verdade, junto às nossas famílias, a nós mesmos, são três virtudes divinas, sublimes, que nós temos que aproveitar a nossa encarnação para desenvolver. Então nós espíritas, vamos pensar melhor, vamos deixar de olhar para as arestas, vamos tirar a trave dos nossos olhos, vamos desejar o bem incondicional, para que a gente possa vir melhor do que a gente está vindo hoje. Para quem se encontra pior, olha o alerta. Para quem se encontra bem, olha o convite da evolução. Fiquem com Deus, Nossa Senhora em seus corações, hoje e sempre, para todos nós, assim seja.